Seminário Online de Shincheonji. Testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Testemunhando o livro do Apocalipse para o mundo. Em agosto e setembro de 2021, o primeiro e o segundo seminários bíblicos Shincheonji realizados online. 30.372 pessoas em 12 regiões em todo o país compareceram. Cerca de 1.800 pastores participaram e responderam com entusiasmo. E finalmente, as palavras do livro do Apocalipse, aberto pela primeira vez em 2000 anos. O presidente de Shincheonji e os 12 líderes da tribo irão lhe contar o segredo dos céus, a nova aliança do livro do Apocalipse. De 18 de outubro a 27 de dezembro, todas as segundas e quintas-feiras. Seminário online de Shincheonji transmitido simultaneamente em todo o mundo. Convidamos você para o testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Preciosos santos de Deus que desejam o céu em todos os países do mundo, é um prazer conhecê-los. Eu sou Yu Jae-wook, da tribo de Pedro Shincheonji, Igreja de Jesus. Agradeço sinceramente a sua presença no seminário online que testifica a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus, dedicando o seu tempo precioso com um coração ansioso para receber a palavra revelada de Deus. Dou graças e glória a Deus por nos permitir este seminário e oro para que todos vocês ao redor do mundo que estão aqui neste momento sejam preenchidos com a graça e o amor de Deus. Antes de iniciar o seminário, vamos reunir nossos corações e orar a Deus. Santíssimo Pai Deus, cheio de amor e graça, agradeço sinceramente por nos permitir esse dia mais precioso do que o mundo para receber o fôlego de vida e por nos permitir viver no amor de Deus. Especialmente neste momento, preencha os seus filhos preciosos que vieram ao seminário online Shincheonji, que testifica as profecias e o cumprimento da nova aliança de Deus, o Apocalipse, com sua graça e amor abundantes. Agradeço ao Senhor por nos enviar o presidente de Shincheonji, o mensageiro de Jesus nessa terra, de acordo com a profecia do livro do Apocalipse, e os 12 líderes das tribos de Shincheonji que aprenderam a palavra da realidade do Apocalipse através do pastor prometido. Muito obrigado por permitir que a palavra da realidade do Apocalipse seja pregada em todas as partes do mundo. Pai, por favor, nos guie com o Espírito Santo neste momento e governe os lábios do instrutor, que dará testemunho da palavra para que seja um seminário precioso que dá glória a Deus e também um tempo precioso que transborda de graça e de agradecimento para nós. Esperamos sinceramente que o Senhor esteja conosco do começo ao fim, para que todos os que se juntaram no mundo possam glorificar o Senhor por meio deste precioso seminário da profecia e cumprimento do Apocalipse. Oramos em nome de Jesus, que é cheio de amor. Amém. Testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Hoje, continuando da última vez, vamos testemunhar as palavras de Apocalipse 14. Nós, as 12 tribos de Shincheonji, baseamos nas palavras da Bíblia que Deus nos deu e testificamos claramente as palavras de Deus e o testemunho de Jesus, conforme o que ouvimos e aprendemos por meio do pastor prometido, o presidente de Shincheonji. Através das palavras do Apocalipse 14, que são testificadas hoje, espero que todos vocês tenham um tempo precioso para entender o significado do Monte Sião, a realidade de 144 mil colhidos e selados, e o verdadeiro significado do Cântico Novo, que só pode ser cantado pelos 144 mil e dar glória a Deus. Vamos receber um instrutor Lee Chon-woo, da tribo de Pedro, que testificará a palavra de Deus. Religiosos, pastores cristãos e família de fé de todo o mundo que desejam o céu e a vida eterna. É um prazer conhecê-los. Eu sou Lee Jong-woo, o instrutor da tribo de Pedro, que foi nomeado em nome de Pedro, discípulo de Jesus. Continuando da última vez,
Teremos uma palestra sobre Apocalipse 14 hoje. O título do capítulo de hoje é As Primícias, os 144 mil no Monte Sião. Quem são esses 144 mil no Monte Sião, as primícias? No capítulo, é dito que os nomes de Deus e Jesus estão escritos nas testas dos 144 mil. A razão pela qual eles têm o selo de Deus e de Jesus em suas testas é porque eles foram selados, não é? Para entender quando e onde eles foram selados, vamos examinar os capítulos contrastantes do Apocalipse, que é o ponto-chave desse capítulo, e descobrir seu significado. Existem 3 capítulos contrastantes no livro do Apocalipse. Eles são Apocalipse 6 e 7, 13 e 14, 18 e 19. Entre Apocalipse 6 e 7, no capítulo 6, uma era termina quando o povo escolhido é julgado. Em Apocalipse 7, o novo reino de Deus é recriado. Nesse momento, aparecem os 144 mil que são selados com o selo da palavra de Deus. A seguir, vamos examinar a relação entre os capítulos 13 e 14 de Apocalipse. Você aprendeu bem as palavras de Apocalipse 13 por meio do livro da tribo de Bartolomeu na última lição, né? O ponto principal de Apocalipse 13 é que o povo escolhido é destruído pelos destruidores gentios. A razão por que eles foram destruídos é porque eles aceitaram as mentiras de Satanás e reconheceram suas doutrinas ao receber a marca de Satanás. Assim, se tornaram possessão de Satanás. Como resultado, o povo escolhido se tornou aquele que traiu e foram destruídos. Isso é Apocalipse 13, é o capítulo em que o povo escolhido recebeu a marca de Satanás. E Apocalipse 14 é o capítulo onde o novo povo escolhido recebe o selo de Deus por meio do pastor prometido de Deus e de Jesus. É por isso que se diz que os nomes de Deus e de Jesus foram escritos em suas testas. Se é assim, quantas pessoas receberam esse selo de Deus? De acordo com a Bíblia, se diz que são 144 mil. A seguir é o Apocalipse 18 e 19. Satanás está com o povo escolhido que traiu, porque eles reconheceram as palavras de Satanás. Isso é, Apocalipse 18 é o capítulo onde o povo escolhido que traiu se casa com Satanás. E Apocalipse 19 é o capítulo onde selados que reconhecem as palavras de Deus e de Jesus se casam com o Cordeiro e se tornam um. Existem capítulos contrastantes na Bíblia, e as palavras que aprenderemos hoje são as palavras do Apocalipse 14. O Apocalipse 14 registra o resultado daqueles que receberam a marca de Satanás e daqueles que receberam o selo de Deus, e hoje veremos esse conteúdo junto. Vamos descobrir primeiro quem são as 144 mil pessoas no Monte Sião e quando e onde foram selados. Elas são 144 mil pessoas que foram seladas com a palavra de Deus quando uma era chegou ao fim em Apocalipse 6 e uma nova era é criada. Lembre-se que esses são os 144 mil selados registrados em Apocalipse 14. Então, quando o Apocalipse 14 será cumprido? Isso será cumprido após os eventos de Apocalipse 13 acontecerem. Esta é a época da colheita. Isso é, depois do evento de Apocalipse 13, onde o povo escolhido trai e é destruído. E o local onde esse evento acontece é o Monte Sião, diante do trono de Deus. Primeiro, vou explicar brevemente o fluxo geral de Apocalipse 14. Apocalipse 14, 1 a 5, fala sobre os 144 mil selados no Monte Sião, e os versículos 6 a 8 falam sobre o cântico novo, o Evangelho eterno. A seguir, os versículos 9 a 12 mostram como aqueles que receberam a marca da besta serão julgados. Os versículos 13 a 16, a colheita da safra madura. E os versículos 17 a 20, os joios que não foram colhidos são comparados às uvas da terra e vão receber o julgamento. Hoje, vamos aprender as palavras do Apocalipse 14. E a coisa mais importante a saber é quem são essas 144 mil pessoas no Monte Sião que seguem a caminhada de fé para o céu. Isso é muito importante,
Então, espero que você entenda bem o ponto principal. Para descobrir quem são os 144 mil selados no Monte Sião, vamos ler os versículos 1 a 5 primeiro. Apocalipse 14, 1 a 5. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como o de muitas águas e de um forte trovão. Era como o de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que lhe vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Amém. Sim, você leu bem. Primeiro, diz, então olhei. A palavra então é uma palavra que conecta o Apocalipse 13 e 14. E o motivo pelo qual diz olhei é para mostrar que há uma pessoa que viu e ouviu tudo quando os eventos do Apocalipse se cumpriram. Se 2000 anos atrás o apóstolo João viu e ouviu eventos de todo o livro do Apocalipse em uma visão, lembre-se que hoje, no momento do cumprimento do Apocalipse, há uma pessoa, o novo João, o pastor prometido, que viu e ouviu a realidade na cena dos eventos. Agora, vamos para a referência principal. Está escrito, o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião e com ele 144 mil. A razão por que essa palavra é importante é porque nossa esperança é receber a Jesus que retorna, não é? Jesus está voltando, mas para onde? Ele está voltando a esse monte, Monte Sião. Portanto, posso dizer que esses 144 mil são aqueles que recebem a Jesus quando ele retorna, não é? Então, para entender esses 144 mil, primeiro devemos entender o Monte Sião, o local de encontro de Jesus e os 144 mil, e também conhecer os 144 mil. Primeiro, existe um Monte Sião físico. Está localizado em Jerusalém, a capital de Israel. É uma pequena montanha, a cerca de 800 metros acima do nível do mar, onde Abraão, Isaac e Jacó viveram no passado. É também o lugar onde Davi, o rei de Israel, construiu um palácio e tem sido o centro religioso de Israel desde a época de Davi. Portanto, o Monte Sião simboliza Jerusalém e seu povo escolhido também. Então, será que Jesus virá a esse Monte Sião físico na segunda vinda? Se isso é o caso, todos os 144 mil teriam que voar para essa terra de Israel. No entanto, lembre-se que quando o livro de Apocalipse se cumprir, aparecerá um Monte Sião espiritual que será comparado a esse Monte Sião físico. Para entender o Monte Sião espiritual, primeiro, vamos entender a palavra Sião. Sião simboliza o povo escolhido, ou seja, os pastores e os santos escolhidos por Deus. Olhando em Isaías 60:14, está escrito que você será chamado de cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. E em Zacarias 2:7 diz, atenção, ó Sião, escapem, vocês que vivem na cidade da Babilônia. Então, uma pessoa está sendo chamada de Sião. Portanto, Sião representa o povo escolhido. E o monte, qual seria o significado? A montanha espiritual é o grupo de pessoas comparados à terra, árvores e animal. Significa uma igreja ou organização onde as pessoas estão reunidas. Dizemos monte de gente, não é? Uma expressão que se refere a muitas pessoas reunidas que se amontoa como uma montanha. No livro do Apocalipse, aparecem 3 tipos de montanhas: a montanha da traição, a montanha da destruição e a montanha da salvação. Não é uma montanha real. Como diz no Apocalipse 11:8,
elas são montanhas figuradas, montanhas espirituais. Em Apocalipse 8:8, diz que um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Isso significa que o tabernáculo que foi julgado por Jesus foi abandonado no mundo. Portanto, esta é a montanha da traição. Em Apocalipse 17:9-10, aparece um destruidor com 7 cabeças que são 7 montes e 7 reis. Portanto, isso representa a montanha da destruição. E a última montanha que resta é o Monte Sião, onde está o Jesus, o Cordeiro, como visto no capítulo 14:1. Podemos chamá-la a montanha de salvação. Por isso, o Monte Sião é o lugar onde o povo escolhido se reúne, onde as pessoas se reúnem. É uma igreja ou organização na qual as pessoas se reúnem em torno de Jesus. E a realidade desse lugar são as 12 tribos do novo Israel espiritual. Por que são as 12 tribos? A dica é os 144 mil. Esses 144 mil não foram seladas as 12 tribos para formar um novo Israel espiritual em Apocalipse capítulo 7? Portanto, o Monte Sião aqui também representa as 12 tribos. Então, esses 144 mil selados das 12 tribos, quem são eles? Podemos dizer que eles são os sacerdotes do novo Israel espiritual. Eles são os sacerdotes do novo reino, que receberam o selo de Deus, que foram criados após o fim de uma era. Como eles vieram às 12 tribos do Monte Sião? No versículo 4, eles também são chamados de primícias. Eles foram criados por colheita e selagem, e são chamados como os primeiros frutos maduros. Eles não são os joios, que não foram colhidos na época da colheita, mas sim os crentes como trigo que foram colhidos. E falarei mais detalhadamente como eles foram colhidos quando explicar os versículos 14-16. É dito que os nomes de Deus e de Jesus estão escritos nas testas dos 144 mil selados. Então, será que os nomes de Deus e de Jesus estarão realmente estampados em suas testas? Não, certo? O nome é um símbolo que designa uma pessoa. O nome de Deus e de Jesus é a palavra do princípio. Portanto, os nomes de Deus e de Jesus escritos na testa significam que as palavras de Deus e de Jesus estão gravadas em suas mentes e corações. Isso significa que receberam um selo que certifica que são reconhecidos como o povo de Deus. Hebreus 8:10 diz que se alguém colocar as leis da nova aliança em sua mente e em seu coração, Deus se tornará seu Deus e eles se tornarão o povo de Deus. Portanto, apenas essas pessoas serão reconhecidas como o povo de Deus. E eles são os 144 mil selados no capítulo 7 de Apocalipse. Pelo contrário, em Apocalipse capítulo 13, existem aqueles que receberam a marca de Satanás em suas testas. Além disso, em Apocalipse 17:5, há um falso pastor chamado prostituta, e em sua testa está escrito, mistério, a grande Babilônia. Essa Babilônia é chamada de morada de demônios em Apocalipse capítulo 18. Ou seja, se refere àqueles que têm as mentiras de Satanás, o diabo, em seus corações e em suas mentes. Pessoal, então, quem poderia ir para o céu? Claro, aqueles que têm as palavras de Deus e de Jesus escritas em suas mentes e corações, não é? Se é assim, devemos aceitar qualquer palavra e reconhecê-las? Não, não deveríamos. Devemos discernir se são as palavras de Deus ou as mentiras do diabo, não é? Portanto, devemos nos tornar o povo do reino dos céus, gravando apenas as palavras de Deus e de Jesus em nossos corações e nossas mentes. Agora, vamos dar uma olhada no versículo 2. No versículo 2, há um som do céu. É dito que o som era de muitas águas e de um forte trovão, e era como o de arpistas tocando os seus instrumentos. Então, que tipo de céu é esse céu? Esse céu é o reino do Deus que desceu ao Monte Sião. No Apocalipse 4,
É dito que o reino do céu, no reino espiritual, virá a esta terra. E no Apocalipse 21, a cidade santa, a Nova Jerusalém, desce ao novo céu, nova terra. Este é o mesmo lugar onde as 12 tribos seladas são vistas no Apocalipse capítulo 7. O tabernáculo de Deus estará nesse lugar, e o lugar como este é o Monte Sião. O trono de Deus e o tabernáculo de Deus estarão aqui nesse lugar, e este o céu. Assim, o som do céu é um som que vem de onde Deus está. Portanto, pode ser chamado a voz de Deus. Diz que nesse lugar onde está o trono de Deus, há 144.000 que cantam um cântico novo diante do trono de Deus, dos 4 seres viventes e dos anciãos. E esse cântico novo, é dito que ninguém podia aprender ou cantar, exceto os 144.000 que foram comprados da terra. Então, o que seria esse cântico novo? Primeiro, temos que entender o que é a canção. Na Bíblia, os eventos futuros foram cantados antecipadamente por meio de canções. Se a canção é o evangelho de profecia, a nova canção é uma canção que não existia antes. Pode-se dizer que é um evangelho que testifica a realidade do cumprimento das profecias. Então, o que seria a nova canção cantada no cumprimento do Apocalipse? É o evangelho do cumprimento da realidade do livro do Apocalipse. Se a canção é a palavra, nova canção seria a nova palavra. Essa nova canção é cantada pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciãos em Apocalipse 5:9. E nessa terra é cantada pelos 144.000 selados na terra. A nova canção que eles cantam, no versículo 6, também é chamado de Evangelho Eterno. Portanto, essa nova canção, cantada pelos 144.000, são as palavras do Apocalipse que foram cumpridas. Então, por que se diz que apenas 144.000 no Monte Sião podem aprender essa nova canção? A razão é que o trono de Deus desceu sobre o Monte Sião. Além disso, onde está o trono de Deus, o pastor prometido também está lá, correto? É porque o pastor prometido, a testemunha que viu e ouviu a realidade de todo o livro de Apocalipse, está aqui. É por isso que em Apocalipse 3:12 é dito que Deus, Jesus e o reino dos céus no reino espiritual vêm para o vencedor. Diz que o vencedor vai se juntar junto no trono de Jesus, que é o trono de Deus. Portanto, pode-se dizer que o lugar onde está o vencedor é o lugar onde está o trono de Deus e de Jesus. O vencedor é um pastor que testemunha depois de ver e ouvir as palavras de Deus e de Jesus, como se diz em Apocalipse 1:2. E ele é a testemunha que comeu o livro aberto no Apocalipse 10, que viu e ouviu todos os eventos do Apocalipse. Porque só os 144.000 aprendem essas palavras do Apocalipse por meio desse pastor prometido, significa que só eles podem aprender a nova canção. Quão importante é essa nova canção? A nova canção será uma prova para confirmar o Monte Sião e as 144.000 pessoas. Pessoal, que tipo de lugar é o Monte Sião? Este é o lugar onde Deus, Jesus e o céu estão todos juntos. E o pastor prometido também está aqui, certo? Então, que tipo de lugar é esse? Não é este o céu que tanto desejamos? Então, qualquer um pode ser paraíso? Se alguém disser Monte Sião, ele se tornará o céu do Monte Sião? E só porque 144.000 pessoas estão reunidas, eles podem ser os 144.000 da Bíblia? Não. Se eles são 144.000, eles devem ser capazes de cantar a nova canção. E se diz que é o Monte Sião, a nova canção deve sair de lá. Portanto, essa nova canção é a evidência que confirma o Monte Sião e os 144.000. Um lugar onde as palavras do Apocalipse não são testificadas, não é o Monte Sião, e tampouco os 144.000. Entender? Então, vamos dar uma olhada nos versículos 4 e 5
para descobrir mais sobre que tipo de pessoas são os 144 mil. Precisamos saber que tipo de pessoas são os 144 mil para que possamos nos esforçar para nos tornar essas pessoas, não é? Diz que eles não se contaminaram com mulheres e se conservaram castos. A mulher espiritual aqui não está se referindo a uma mulher física real, mas uma mulher espiritual, um pastor. 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo era um pastor que pregava a palavra, mas ele se comparou a uma mulher espiritual. Embora não tivesse casado nem tido um filho, ele chamou Timóteo de filho e que sofreu dores de parto e deu leite e não alimento sólido. Porque a semente é a palavra, e o pastor está na posição de receber a semente da palavra de Deus e nutrir os filhos, que são os santos. O pastor é comparado a uma mulher. Então, que tipo de mulher é essa mulher conhecida como prostituta que contamina as pessoas no Apocalipse? É um falso pastor. É uma outra palavra. Um falso pastor que recebe a semente do joio, que são as mentiras de Satanás, em vez da semente da palavra de Deus, e dá à luz os filhos do diabo. Portanto, a prostituta é um falso pastor. Em Apocalipse 2, 20, é dito que ela é a Jezabel, que induziu o servo de Deus a comerem a comida sacrificada aos ídolos. E em Apocalipse 17, 1 a 5, os reis da terra se prostituíram com ela. Ela é a mãe das abominações da Babilônia. Eles entraram no tabernáculo do céu, em Apocalipse 13, deram a marca da besta e criaram ídolos e fizeram adorá-los, não é? No entanto, é dito que os 144 mil não se tornaram um com eles e se mantiveram puros. Isso significa que eles não cometeram adultério com o demônio e mantiveram sua fé. Eles não ouvem o falso pastor. E a quem eles ouvem então? Visto que eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá, eles são as pessoas que obedecem e seguem apenas as palavras de Jesus. E porque foram comprados entre os homens e oferecidos como primícias, o que isso significa é que eles receberam salvação e redenção. Em outras palavras, eles foram redimidos ao lavar seus pecados com o sangue de Jesus. E a razão pela qual eles são chamados de primícias é que depois que Jesus plantou a semente do Evangelho 2000 anos atrás, eles cresceram por 2000 anos. Visto que eles são os primeiros santos frutíferos desde que começou a agricultura espiritual, estes são os primeiros frutos maduros. Portanto, os 144 mil são o reino e sacerdote de Deus que foram salvos lavando seus pecados com o sangue de Jesus. Eles são comprados com o sangue de Jesus, perdoados pelo sangue de Jesus e renascidos da semente de Deus e colhidos como as primícias. Eles são aqueles que pertencem a Deus e ao Cordeiro, e não há mentira em suas bocas e são imaculados. O que isso significa é que Deus os aceitou como os primeiros frutos, as primícias. Nos dias de Moisés, há uma palavra que diz: você deve dar os primeiros frutos a Deus. Nos tempos de Moisés, tratava-se de trazer frutos físicos reais. Porém, quando a palavra da promessa se cumpre, o fruto se refere ao povo, assim como foi dito. Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os que primeiros frutos. Portanto, os 144 mil selados são os primeiros frutos pertencentes a Deus e ao Cordeiro. Eles são propriedade de Deus. E que não há mentira em sua boca e são imaculados, significa que eles só têm a palavra da verdade e apenas pregam e guardam a palavra da verdade. Se você olhar em Apocalipse 22, 18 a 19, diz que você não poderá entrar no céu se adicionar ou subtrair do livro de Apocalipse. E além disso, diz que você será amaldiçoado. Portanto, para onde foram os 144 mil selados? Sem adicionar ou subtrair do Apocalipse, você pode dizer que eles foram para o céu.
Portanto, essas são as pessoas que possuem apenas a palavra da verdade. Então, que tipo de pessoas são esses 144 no Monte Sião, que estão realmente selados? Eles são aqueles selados com o cântico novo, aqueles que estão no Monte Sião e os primeiros frutos. Se você ainda não sabe o que essa palavra significa, provavelmente é porque não recebeu o testemunho do cântico novo. Pessoal, as palavras do Apocalipse não são cumpridas até o momento adequado. E porque eles foram selados com parábolas, ninguém podia entender seus significados. Assim, as pessoas podiam ter adicionado ou subtraído. No entanto, quando as palavras da promessa são cumpridas, as realidades aparecem e não podemos mentir mais. Portanto, se as palavras do Apocalipse estão sendo cumpridas, aqueles que adicionam ou subtraem dessas palavras não poderão ir ao céu, e aqueles que não adicionam ou subtraem recebem o testemunho da palavra revelada e acreditam pertencerá a Deus e irá para o céu. Portanto, não seria bom que nossos amados pastores primeiro recebam essa palavra do Apocalipse e depois testifiquem essa verdade aos membros que você ama e informá-los sobre a fé que devem ter para ir ao céu? Espero que vocês, pastores, se tornem aqueles que podem testificar o reino dos céus a muitos crentes ouvindo essa palavra e entendendo-a bem. A seguir, vamos ler Apocalipse capítulo 14, 6 a 8, para descobrir o que é o Evangelho eterno. Apocalipse 14, 6 a 8. Então vi outro anjo, que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Amém. Você leu bem. Então, aqui aparece um outro anjo. É dito que esse anjo tem o evangelho eterno para proclamar aos que vivem na terra, ou seja, a nação, tribo, língua e povo. Então, o que seria o evangelho eterno? O evangelho é a palavra que testifica a realidade que foi cumprida quando a profecia se cumpre. O evangelho eterno no momento do cumprimento do Apocalipse é a palavra que testifica a realidade do livro do Apocalipse. Isto é, o cumprimento da profecia do Apocalipse, bem como o testemunho do significado da profecia e realidade. E a quem esse evangelho eterno será pregado? Em Joel, capítulo 1, versículo 3 e 4, é dito para contar aos seus filhos e o que aconteceu. A eles, aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Isso é o evangelho eterno. O evangelho do cumprimento do Antigo Testamento na primeira vinda foi testemunhado por 2000 anos. E quando as palavras do Apocalipse do Novo Testamento forem cumpridas, não há nada mais para cumprir depois disso. Portanto, quando as palavras do Apocalipse forem cumpridas, elas se tornarão o evangelho eterno pregado para sempre. Este evangelho eterno é expresso em Apocalipse 14, 3, como cântico novo. Então, quem vai testemunhar as palavras desse cântico novo? Somente o pastor prometido, que viu e ouviu na cena dos eventos do Apocalipse, e aqueles que aprenderam do pastor, os 144 mil selados no Monte Sião, podem cantar o cântico novo. Então, onde eles testemunham a realidade da palavra do Apocalipse? Poderíamos dizer as igrejas que são como nação, tribo, língua e povo. O pastor prometido transmite às igrejas os eventos de todos os capítulos do Apocalipse que viu e ouviu. Em Mateus 24, 14, é dito que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo antes do fim chegar. Então, seria bom que tudo que foi realizado seja testificado a todas as nações. Em seguida, o anjo disse: temam a Deus, pois chegou a hora do seu juízo. E ele também disse: adorem a Deus.
Se é assim, quem é o sujeito do julgamento e onde é o lugar para adorar a Deus? O sujeito do julgamento é o destruidor que destruiu o tabernáculo do povo escolhido de Deus por 42 meses. Isso é, a Babilônia do Apocalipse capítulo 18 recebe o julgamento. E o lugar para adorar a Deus, onde todas as nações vêm para adorar ao Senhor, é o templo do tabernáculo do testemunho. Aprenderemos mais sobre esse lugar na próxima vez, quando testificarmos as palavras do Apocalipse 15. Depois disso, aparece um outro anjo. Esse anjo diz que a Babilônia caiu. Quanto à realidade da Babilônia, em Apocalipse capítulo 17, 5 a 7, aparece a organização da prostituta e da besta que ela montava com 7 cabeças e 10 chifres. Essa prostituta e sua organização são a realidade da Babilônia. Que trabalho eles fizeram? Eles fizeram todas as nações, isto é, as igrejas, beber o vinho do adultério. Adultério significa ter comunhão com Satanás e ser enganado pela mentira de Satanás. Portanto, fazer beber o vinho do adultério significa fazer aceitar e testemunhar as palavras do diabo e não as palavras de Deus. O vinho do adultério não é a palavra de Deus, mas é uma falsa doutrina, mentira. E a entidade real é o comentário, a uva brava, peçonha das serpentes e o veneno das cobras, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Você morre quando você comer isso. Babilônia, que fez todas as nações beber o vinho do adultério, cairá. A razão por que eles caem é porque eles são julgados. Porque eles são julgados? Porque Deus os julga por terem cometido o pecado de destruir o tabernáculo do céu e fizeram as nações beberem o vinho do adultério. Esse julgamento será discutido no Apocalipse 17 e 18. Portanto, aprenderemos mais sobre isso então. Agora, vamos entender dos versículos 9 a 11 como o julgamento é feito aos que receberam a marca da besta. Apocalipse 14, 9 a 11. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca de seu nome, não há descanso dia e noite. Amém. Essas são as palavras do terceiro anjo que falam sobre o julgamento daqueles que receberam a marca da besta. Aqui fala da besta, sua imagem e os que receberam sua marca. A besta se refere ao destruidor que engoliu o tabernáculo do céu. E sua imagem são os falsos pastores nomeados por esses destruidores. Então, quem são os que adoraram e receberam a marca? Eles são os santos do tabernáculo do céu que traíram em Apocalipse capítulo 13. Eles tiveram um fim desastroso porque adoraram Satanás, o falso pastor, em vez de reconhecer a palavra de Deus ou adorar a Deus. Assim, eles receberam o vinho do furor de Deus. Isto é, eles receberam julgamentos pela ira das palavras do julgamento de Deus e serão lançados em lago de fogo e enxofre ardente. No final, eles sofrerão para todo sempre. Apocalipse 21, versículo 8, diz que eles entrarão na segunda morte. Este é o lago de fogo. Pelo contrário, em Apocalipse capítulo 20, 4 a 6, os que não adoraram a besta e a imagem e não receberam a marca, tornam-se um com os espíritos martirizados e entram na primeira ressurreição.
tornam-se os sacerdotes de Cristo e reinam por 1000 anos. Diz que a segunda morte não tem poder sobre eles. De acordo com Apocalipse 22, 1 a 5, esses são aqueles cujo nome de Deus está em suas testas. E eles são aqueles que reinarão para todo sempre. Portanto, não devemos receber a marca de Satanás ou adorar o diabo, mas devemos adorar a Deus e nos tornar verdadeiros crentes que reconhecem a palavra de Deus. Além disso, devemos ser crentes que perseveram e guardam nossa fé. Paciência aqui significa lutar contra a besta e vencê-la até o momento da salvação. E aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus são aqueles que fogem para as montanhas quando a abominação da destruição está no lugar santo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 4 a 5, essas são as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida, se vestem de branco e caminham com Jesus. De acordo com a expressão do Apocalipse 11, 1, esses são os adoradores no templo do altar. E em Apocalipse 17, 14, eles são os fiéis que vencem pela verdade quando Jesus realiza a obra de salvação. Eles são os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome em Apocalipse 15, versículo 2. E são os 144 mil que ouvem a palavra da verdade e guardam a fé, nascidos de novo e colhidos. Portanto, certamente devemos perseverar e manter a nossa fé verdadeira. Vamos ler Apocalipse 14, 13 a 16 juntos para ver como a colheita da safra madura é realizada. Apocalipse 14, 13 a 16. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: Escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: Tome a sua foice e faça colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Amém. Você leu bem. Agora, deixe-me explicar as palavras do versículo 13. Diz aqui: felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, porque descansarão das suas fadigas. De agora em diante aqui, refere-se a um certo ponto no tempo. Qual tempo? O tempo após os 42 meses, que é o período da destruição. Existem aqueles que morrem no Senhor depois do período da destruição, quando o povo escolhido que traiu é destruído. Esses recebem a bênção. Mas você pode dizer: a morte é uma maldição, então como isso pode ser uma bênção? Está falando da morte de o quê? Está falando sobre a morte do pecado e a vida na justiça. O que isso está nos contando é que em Apocalipse 13, versículo 15, nos diz que se as pessoas não adorarem a besta e sua imagem, eles seriam mortos. Nesse momento, se alguém tem medo da besta e a adora, a justiça morrerá e o pecado viverá. Porém, se alguém tiver perseverança e manter a sua fé e não adorar a besta, o pecado vai morrer e a justiça vai viver, não é isso? Por exemplo, 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo viveu esse tipo de vida. O apóstolo Paulo matou seus pensamentos próprios da carne e pecados e confessou: eu morro todos os dias. E usou toda a sua vida para cumprir a vontade de Deus. Essas são as pessoas que morrem no Senhor.
Agora é a hora de Deus reinar. Para isso, o novo reino e o novo povo de Deus devem ser criados. E para isso, as promessas do Apocalipse devem ser cumpridas. Portanto, no tempo do cumprimento do Apocalipse, no tempo da criação do reino de Deus, se você orar pelo seu reino e sua justiça e viver sua vida para a vontade de Deus, essa pessoa será abençoada como uma pessoa que morre no Senhor. Que bênção? A vida eterna. Em João, capítulo 11, 25 e 26, há um ditado: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, essas palavras de vida eterna se tornarão verdadeiras para aqueles que estão dispostos a morrer. Eles criarão uma nova nação, um novo povo sob o governo de Deus e entrarão em descanso com Deus. Portanto, devemos nos tornar aqueles que morrem no Senhor. E para fazer isso, devemos desempenhar na obra de Deus, né? Que trabalho? O trabalho da colheita. Os versículos 14 a 16 são sobre a foice da colheita e a safra madura. Alguém semelhante a um filho de homem sobre a nuvem tem uma foice afiada. Esta é a expressão de um anjo como Jesus, e quando diz que ele está assentado sobre a nuvem, significa que ele está no controle da nuvem. Como nuvem significa o Espírito, ele está falando de um anjo que comanda muitos anjos. Outro anjo que saiu do altar ordenou que tome a sua foice e faça a colheita, sua foice para colher a safra madura. E isso pode ser visto como um anjo que tem a missão de anunciar a época da colheita. Então, haverá uma colheita e vamos descobrir como a colheita começa e como ela é realizada, o início e o fim. Vamos examinar o processo da colheita. Cerca de 2.600 anos atrás, os israelitas físicos fizeram uma aliança com Deus, mas eles adoraram Deus gentios pelo rei Salomão de Israel, quebrando assim a aliança com Adão, assim como é dito em Oséias capítulo 6, versículo 7. Então, Deus pôs fim ao Israel físico e disse que criaria algo novo, dizendo que a semente do homem e a semente da besta seriam semeadas em um campo na comunidade de Israel. Essas palavras foram cumpridas cerca de 600 anos depois, na primeira vinda de Jesus. 2.000 anos atrás, como filho do homem, Jesus semeou a boa semente em seu campo. O inimigo, o diabo, semeou joio no meio do trigo, ou seja, semente de animais. Nesse momento, perguntaram se arrancariam o joio, mas Jesus respondeu que não, mas que deixe até a colheita. Diz que na época da colheita, o joio é amarrado em feixes para queimá-los, mas o trigo é recolhido e levado para o celeiro. Então, por que os joios não deveriam ser arrancados? Se você vê isso através da razão carnal, pessoal, você vê aqui o trigo e o joio? Qual deles parece o joio? É difícil discernir quando é novo. Quando você vê aqui, o segundo é o joio. Mas, quando é novo, não dá para perceber a diferença. E, além disso, as raízes do joio se enredam no trigo. Então, você pode acabar puxando os dois juntos. É por isso que o agricultor arranca o joio na época da colheita. A razão é porque, quando chega a época da colheita, a aparência do joio e do trigo é claramente diferente. Pode ver isso? A aparência do trigo e do joio? Da mesma forma, na época da colheita, a boa semente e o joio são repartidos, sendo a boa semente os filhos do reino e os joios os filhos do maligno. Onde é o campo onde a semente caiu? Diz que é o mundo do Jesus. Já que o lugar onde a semente das palavras de Jesus caiu
é o mundo cristão, a Igreja de Jesus. Como podemos ver através da Bíblia, na igreja existem não apenas os que irão para o céu, mas também os filhos dos malignos que serão julgados. E isso ocorre no tempo da colheita. E o tempo da colheita é o fim dos tempos. Na época da colheita, os anjos cefeiros trazem o trigo para os celeiros. Não deveríamos, então, entender como os anjos trazem os filhos do reino para o celeiro? E os malvados não serão colhidos e serão julgados pelo fogo. Esta é a promessa da Bíblia. Então, primeiro, vamos dar uma olhada em como a colheita é realizada. Os anjos são espíritos. Você acha que os anjos, os espíritos, vão usar as foices físicas para a colheita? Não. Aqui, a foice é uma foice afiada. O que é isso? Isso significa a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, 17, a palavra de Deus é chamada de espadas e lanças. E Isaías capítulo 2, 4, diz que na época da colheita, espadas e lanças são transformadas em arados e foices, que são ferramentas para a colheita. Portanto, esta foice afiada é a palavra de Deus. E a pessoa que tem essa palavra, ou seja, a carne. Assim como Jesus semeou a semente da palavra por meio das pessoas 2000 anos atrás, também na época da colheita, a obra da colheita é feita por meio das pessoas. Portanto, a foice que o anjo segura é a palavra de Deus e a pessoa que tem a palavra e testifica a palavra. Portanto, o grão maduro significa os santos que tornaram os frutos por meio da semente da palavra. Isso significa que eles reconheceram e aceitaram a palavra do testemunho. Portanto, aqueles que ouvem e reconhecem as palavras são escolhidos. E como é feita a colheita? Isso é feito seguindo a palavra do testemunho. Em Mateus capítulo 24, 40 a 41, está escrito que 2 homens estarão no campo. Um será levado e outro deixado. Diz que 2 mulheres estarão trabalhando num moinho. Uma mulher é o pastor, mas é dito que uma mulher será levada e outra será deixada. Portanto, na época da colheita, tanto os pastores quanto os membros da igreja devem ser colhidos para ir ao céu. Se não for colhido, se tornará joio e receberá o julgamento. Assim, ser colhido significa seguir a palavra do testemunho. Então, devemos ouvir a palavra do testemunho, entender onde está o celeiro do céu e nos tornar uma pessoa que vá para lá. É onde estão os frutos. O lugar onde as primícias estão é o Monte Sião. Ali está o trono de Deus. Além disso, em Apocalipse 15, o trono de Deus está localizado no templo do tabernáculo do testemunho. Existem 144 mil das 12 tribos do Monte Sião. E sua entidade real é o templo do tabernáculo do testemunho. Portanto, espero que você entenda que seguir a palavra da verdade e ser colhido no templo do tabernáculo do testemunho, no Monte Sião, é uma prova de que alguém é um trigo, e essa é a maneira de se tornar o povo do céu. Agora é a hora do cumprimento do Apocalipse e da colheita. Então, deveria haver realmente o trabalho de selagem com o cântico novo e colheita? O lugar onde isso acontece é Shincheonji, Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho, centro missionário cristão de Sião. Este é o único instituto educacional sistemático no mundo baseado na Bíblia, onde tem instituição da educação do céu. É aqui que vem as palavras reveladas, a nova canção. Aqueles que completaram o programa elementar, intermediário e avançado por meio do curso de teologia do Apocalipse são colhidos para o Monte Sião. Quanto você deveria pagar para ouvir a palavra no Centro Missionário Cristão de Sião?
Todos os cursos são gratuitos. Seguindo o ensinamento de Jesus de dar gratuitamente àqueles que têm sede, estamos colocando em prática. Vamos dar uma olhada no vídeo promocional do Centro Missionário Cristão de Sião para ver se muitas pessoas estão realmente ouvindo a palavra da verdade e sendo colhidas de acordo com essas palavras. Em 2019, o local de graduação das 103.764 pessoas foi transmitido ao vivo para todo mundo. Foi o local onde os graduados do Shincheonji Igreja de Jesus, o Templo do Tabernáculo do Testemunho, Centro Missionário Cristão de Sião de 112 países completaram a educação bíblica e a comemoraram. Um lugar que formou mais de 100 mil graduados em apenas um ano. Que tipo de lugar é este Centro Missionário Cristão de Sião, onde as pessoas de todo o mundo se reúnem para aprender a Bíblia? O Centro Missionário Cristão de Sião é o único instituto educacional sistemático no mundo baseado na Bíblia. Seguindo o ensinamento de Jesus de dar gratuitamente àqueles que têm sede, toda a educação do Centro Missionário Cristão de Sião é gratuita. O currículo é dividido em estudos elementares, intermediários e avançados sobre história, instruções, profecia e realidade de toda a Bíblia. O estudo elementar é um processo de aprendizagem através da Bíblia sobre o porquê Jesus falou o segredo do reino dos céus em parábolas e o verdadeiro significado das parábolas. Nos estudos intermediários, as profecias e os cumprimentos de eventos notáveis na história bíblica de cada capítulo respectivo do Novo e do Antigo Testamento são aprendidos. Por meio do curso avançado, os alunos aprendem as profecias e as evidências de seu cumprimento em todo o livro do Apocalipse por meio do método 5W e 1H. Mesmo na era não presencial aberta pelo Covid-19, as palestras online do Centro Missionário Cristão de Sião estão lotadas de alunos que vêm em busca da palavra. Aulas que são biblicamente lógicas. Aulas refrescantes que irão resolver suas curiosidades. Palestras alegres em que não há tempo para ficar entediado. Palestras online livres de preocupações da Covid-19. Você pode aprender a Bíblia de uma maneira divertida e fácil, a qualquer hora e em qualquer lugar. As portas do Centro Missionário Cristão de Sião estão amplamente abertas para qualquer pessoa. O vídeo que você acabou de assistir testemunha que agora é a hora do cumprimento do Apocalipse, ou seja, a época da colheita, conforme a promessa do Apocalipse. Ainda não é tarde. Espero que todos registrem no Centro Missionário Cristão de Sião, ouçam as palavras da verdade do Apocalipse e se tornem o povo do céu, entrando no celeiro do céu, o Monte Sião. Não deveria haver gente que interrompa o trabalho da colheita. Mas quem faz isso? São os que não puderam ser colhidos. Eles impedem. Onde estão eles? Estão no campo, ou seja, na igreja de Jesus. É dito que os joios são amarradas em feixes. Quem amarra eles? Seus pastores. 2000 anos atrás, os fariseus e escribas eram os pastores daquela época. Eles eram pastores que deveriam conduzir os santos a Jesus, que era o céu, mas eles fecharam a porta do céu. Eles mesmos não entraram, nem deixaram outros que queriam entrar. Como eles bloquearam, eles disseram, ir para Jesus é cair em uma seita, é morrer. Hoje é a mesma coisa. Existem pastores que dizem ser colhidos, é cair em uma seita e ir para o inferno. Assim, como eles amarram em feixes? Pelas palavras dos pastores, os santos são amarrados. Os que aceitam as palavras daquele pastor são os amarrados. A evidência de que é um joio é quando essa pessoa permanece em sua igreja sem ser colhida. O lugar onde está amarrado é a sua igreja. E qual é o seu resultado?
Eles serão julgados de acordo com a palavra. Eles entrarão no inferno. Portanto, lembre-se de que na época da colheita, você deve ouvir as palavras dos anjos ceifeiros e não dos seus pastores. Além disso, confirmamos pela palavra a realidade daquele que vai tentar impedir o trabalho da colheita. A razão por que essa palavra foi nos dada com antecedência é para que nunca façamos isso na época da colheita, no tempo do fim da segunda vinda. E assim eu espero que os pastores entendam primeiro esta palavra do Apocalipse e transmitam para muitos santos, para guiar ao céu, ajudando a serem colhidos para serem os pastores reconhecidos por Deus. A seguir, vamos descobrir quem são as uvas que recebem o julgamento. Para ver isso, vamos ler os versículos 17 a 20. Apocalipse 14, 17 a 20. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: Tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Amém. Os versículos da referência são sobre as uvas que recebem julgamento. Diz que as uvas serão colhidas, colocadas no lagar e pisadas. Alguns de vocês podem estar se perguntando por que as uvas são julgadas de repente durante a colheita. Como dito em Mateus capítulo 13, 40 a 42, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Falou assim. Agora é a época da colheita, fim dos tempos, não é? Colheu até o versículo 16. Agora sobrou o joio. Esse joio é comparado à uva que recebe julgamento. E os versículos 17 a 20 trata do julgamento do joio. Portanto, é o mesmo conteúdo. O conteúdo é o seguinte: há um anjo com uma foice afiada, e o anjo que saiu do altar anuncia o tempo da colheita. E diz para ajuntar os cachos de uva da videira da terra. Estes não são um cacho de uvas físicas, mas um cacho de uva espiritual figurado ao povo escolhido. Eles são os santos do tabernáculo céu que traíram e foram expulsos para a cova de destruição em Apocalipse capítulo 13. A razão pela qual são chamados de cacho de uvas é porque em Isaías capítulo 5, 1 a 7, foram plantadas as melhores videiras, mas só deu uvas azedas. De acordo com Jeremias capítulo 2, 21, embora tenha plantado uma videira seleta e pura, elas foram encharcadas nos ramos das vinhas gentias. Portanto, como no Deuteronômio 32, eles produziram uvas azedas, cheias de veneno. Assim, o povo escolhido traidor são as uvas azedas, cheias de veneno, cachos de uvas que receberam o julgamento. Eles são colocados no grande lagar da ira de Deus e pisoteados fora da cidade. O grande lagar é um instrumento de julgamento. E com o que é feito o julgamento? Em João capítulo 12, 48, Jesus disse que a própria palavra que proferiu o condenará no último dia, não foi? Portanto, é julgado por meio da palavra de julgamento de Jesus. Onde? Fora da cidade. Isso se refere à denominação gentil. Depois que o povo escolhido traiu e foi expulso, eles entraram nas cavernas gentias e foram mortos 1/3 cada vez. É lá que eles receberam julgamento. E aqueles que foram expulsos em Apocalipse 6 são julgados em Apocalipse 16 e se tornam as pessoas de fora da cidade. Quando julgou, correu sangue. Mas diz
que o sangue chegou ao nível dos freios do cavalo. Pessoal, como o sangue pode atingir o freio de um cavalo quando julga as pessoas? Esse sangue não pode ser sangue físico. Mesmo que todas as pessoas no mundo morram, não chegará ao freio do cavalo. Esse sangue é palavra. Mas que tipo de palavra? A notícia de que os santos traidores do tabernáculo céu foram julgados. Mas o que significa alcançar os freios dos cavalos? Na Bíblia, bois e cavalos referem-se a pastores e obreiros designados. Portanto, alcançar os freios dos cavalos significa ser falado pela boca dos pastores. Sobre o quê? Sobre as notícias de seu julgamento. Assim, o templo do tabernáculo que traiu foi destruída pelos gentios e se tornou possessão gentia. Significa que notícia de que o templo do tabernáculo se tornou uma igreja gentia e foi completamente julgado e terminado, agora é falado pela boca dos pastores. Diz que essa notícia se espalhou por 1.600 estádios. Isso significa que a notícia se espalhou por toda a Coreia. 1.600 estádios é cerca de 300 quilômetros distância de norte a sul da Coreia. A razão pela qual se espalhou por todo o país é que havia cerca de 80 igrejas filiais do Templo do Tabernáculo em todo o país. Foram julgados porque o nome da igreja, que costumava chamar Templo do Tabernáculo, todas mudaram para a denominação gentia. Está entendendo? Assim, organizamos todas as palavras de Apocalipse 14. Agora, vamos para a conclusão. Na hora do cumprimento do Apocalipse, há pessoas que vão para o céu. Essas pessoas nasceram da semente de Deus, colhidas do Oriente e do Ocidente, selados para pertencer às 12 tribos. Quem são os que vão para o inferno? São os súditos do reino, expulsos da cidade devido ao pecado de sua traição e os destruidores e os que não foram colhidos. Pessoal, não estamos todos nessa caminhada de fé para ir ao céu. Mas para ir para o céu, não se trata apenas de ir à igreja. E não se trata apenas de acreditar em Jesus. Na época da colheita, o caminho para o céu é ser colhido e ir para o celeiro do céu. E a realidade é como o título, as primícias, os 144.000 no Monte Sião. No entanto, não são apenas 144.000 que entram no celeiro celestial. Depois que os 144.000 são selados, vem uma grande tribulação. E dessa tribulação, uma grande multidão de brancos que ninguém pode contar, que lavaram suas vestes no sangue de Jesus, sairão para o trono de Deus. Não é agora o tempo da grande tribulação e da criação da grande multidão vestida de branco? Assim, toda a família de fé que está ouvindo essa palavra do Apocalipse, espero que não sejamos divididos em denominações, mas que nós tornemos uma família nascida de uma só semente de Deus, colhidos e selados, membros da família da fé, pertencentes às 12 tribos, o celeiro celestial. Somos um em Deus e Jesus. We are one. Vamos terminar hoje aqui. Vamos orar? Deus Pai, a quem somos gratos, agradecemos ao Senhor por permitir abrir esse precioso seminário por meio da sua graça e por seus filhos a juntar conosco. Por favor, governe os corações de todos aqueles que compareceram. Hoje, examinamos as palavras de Apocalipse capítulo 14. Vimos o resultado daqueles que receberam a marca de Satanás e daqueles que receberam o selo de Deus. Por favor, ajude todos que receberam a palavra nesse momento a se livrar das mentiras e joio de Satanás dos seus corações e plantar as palavras da verdade, nascer de novo e ser colhido para que possamos ser todos selados. Oramos para que o Senhor guarde o coração de pessoas, para que todos possam reunir na próxima vez, e oramos todas essas coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por ouvir até o fim.
왕국이 está nos indicando 가서 o 경배할 lugar 곳을 알려주고 onde 있어요. todas as nações devem vir 이 adorar. 왕국이 하나님께 Onde 경배할 todas as 곳은 nações 어디냐? devem vir adorar a 바로 Deus? No templo do 증거장막 tabernáculo do 성전이라고. testemunho. 이 증거장막 Esse templo do 성전은 tabernáculo do testemunho, 계시록 12장의 o tabernáculo onde 이분자들이 aqueles que 사건의 venceram em 현장에서 Apocalipse 12 보고 들은 것을 testemunham 증거하는 sobre o que viram e ouviram na cena do 계시록이 incidente. 궁금하다. Se você está curioso e quer entender, 어디로 와야 então para onde 된다고요? você deve ir? Você deve 증거장막 vir 성전에 e 와서 aprender 배워야 no 되는 templo do 거거든요. tabernáculo do testemunho. Testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse. Hoje, compartilhamos as palavras de Apocalipse 14. Pastores de todo mundo que estão ouvindo estas palavras, santos que creem em Deus. Vemos as mesmas palavras da Bíblia sobre o mesmo Deus. Embora nossa raça, idioma e país sejam diferentes, nossos corações que anseiam pela palavra de Deus são os mesmos. Acreditamos que existe apenas uma palavra da verdade de Deus. Nós, as 12 tribos de Shincheonji, queremos compartilhar a palavra da verdade com todas as pessoas ao redor do mundo, amar uns aos outros e adorar a Deus em paz. Depois de ouvir a palavra do Apocalipse, relatos da mídia continuam em todo o mundo e pastores de todo o mundo querem assinar um MOU conosco. Shincheonji está aberto a todos os que anseiam pela palavra. Os pastores que desejam assinar um MOU conosco com um coração sincero através deste seminário, por favor, entre em contato conosco por e-mail ou telefone principal. Nós podemos conectar qualquer hora. Por fim, gostaria de expressar minha sincera gratidão aos pastores e santos do mundo que agraciaram o 12º testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Pedimos que você esteja conosco até o final do testemunho do Apocalipse, que continuará na próxima vez. Agora, concluímos nosso programa e faremos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A família de Deus que esteve conosco, agradecemos sinceramente.